Você a abrir a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 12, verso 23, nessa noite que encerra as comemorações de Páscoa. Nessa noite eu quero refletir um pouquinho com você no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Eu convido você a refletir acerca do que a Páscoa nos oferece, o que a Páscoa tem a nos oferecer, que verdades, que dádivas, que significados a Páscoa tem para a nossa vida. O texto é Êxodo 12, 23, acompanhe na sua Bíblia. O texto diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. O que está acontecendo nesse pequeno trecho da narrativa da Páscoa é que Deus está dando instruções claras sobre a 10ª praga, a última praga que ele lança sobre os egípcios. E essa praga tem hora marcada, à meia-noite, exatamente à meia-noite. O anjo do Senhor vai passar por todo o Egito, exercendo o juízo. E o juízo será a morte de todos os primogênitos do Egito, sem exceção. Entretanto, nesse castigo que seria aplicado ao passar por todo o Egito, nesse castigo alguns poderiam ser poupados. Deus passaria sobre alguns, e aqui vem o significado da palavra Páscoa, passar sobre, passagem. O anjo do Senhor passaria sobre as casas dos israelitas, dos fiéis, e seriam poupados da morte do primogênito, do filho mais velho. Se, porém, algumas exigências fossem cumpridas. Cada família, ou a família que quisesse ficar livre do castigo, deveria sacrificar um cordeiro de um ano, um cordeiro que fosse sem defeito algum, sem mancha, e esse cordeiro deveria ser sacrificado, e não apenas isso, mas o sangue desse cordeiro deveria ser usado. O sangue desse cordeiro deveria ser usado como uma espécie de tinta, de marcação simbólica. Deveria ser usado para passar nos umbrais laterais da porta e na parte de cima da porta da entrada da casa, e essa casa então estaria marcada com sangue, e as pessoas dessa família teriam que ficar lá dentro, não poderiam sair a partir de então até o amanhecer, porque naquele momento Deus aplicaria juízo, aquela noite, aquela madrugada. E quando Deus fosse executando o juízo, tirando a vida dos primeiros filhos mais velhos, quando o anjo do Senhor visse uma casa marcada com sangue nas laterais da porta e na parte de cima, ele passaria por cima daquela casa e ela estaria protegida e não haveria castigo ali. E se você continuar lendo o texto de Êxodo, você vai ver que isso marca a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Ano após ano, os israelitas então deveriam celebrar a Páscoa, lembrando-se dessa ocasião em que Deus executa o juízo, mas poupa os seus escolhidos de serem julgados e condenados com a morte. E essa festa marca inclusive o início do calendário anual do povo de Israel. Aquilo tudo foi sombra, isso tudo foi simbólico, isso tudo foi introdutório, isso tudo foi rascunho de um projeto que seria implementado e efetivado, e o que realmente Deus tinha em mente para realizar, e que ele estava simbolizando para preparar isso, e o que ele efetivamente realizaria é que Jesus Cristo, o Filho dele, o Filho eterno, é o verdadeiro Cordeiro único. Aquele cordeiro que uma família escolhia e a outra família escolhia outra, e cada família escolhia o seu cordeiro. Eram vários cordeiros
Todos aqueles cordeiros eram importantes, necessários, mas eram símbolos do único cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso que nós encontramos então o apóstolo Paulo falando conosco na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa. E olhando então para esses dois textos em paralelo, o texto que diz quem eram os cordeiros que permitiam que o povo fosse livre do castigo, e o texto bíblico que nos mostra que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado definitivamente, nós podemos então extrair daqui o significado da Páscoa para nós, a verdade da Páscoa para a nossa vida, presentes da Páscoa para nós, dádivas da Páscoa. E a primeira verdade que nós temos a celebrar, como o apóstolo Paulo nos convida, celebremos a festa. A primeira verdade, a primeira dádiva para mim e para você é essa: o Deus que julga é o mesmo Deus que salva. Essa é a primeira verdade. O Deus que julga, o Deus que aplica o castigo, é também o Deus que estende a mão para salvar. O Deus que passou por todo o Egito, julgando com a morte todos os primogênitos, foi esse mesmo Deus que passou sobre aquelas casas dos hebreus ou israelitas marcadas com sangue, poupando-os do castigo. Isso é uma dádiva da Páscoa, que presente de Páscoa nenhum chega nem perto. O ovo de chocolate é um presente que não vale nada. Um coelhinho de chocolate, um coelhão de chocolate, um Colomba Pascal, daquele mais gostoso que você puder comprar e presentear alguém, não interessa qual presente você imagine, este presente, essa dádiva da Páscoa, é para nós celebrarmos. Que dádiva é essa? O Deus que julga é também o Deus que salva. Ele não somente julga, porque se Deus apenas fosse juízo, como falsos deuses criados pelas religiões são, se Deus fosse apenas juízo, nós estaríamos perdidos. Por outro lado, se Deus não julgasse, se Ele apenas salvasse, nós não teríamos um Deus, porque Deus não seria Deus se Ele não fosse justo. Portanto, Deus reúne em si o juízo e o amor. O Pai Nosso que executa juízo também é o Pai Nosso que realiza a salvação através do Filho amado. Então nós encontramos juízo e graça, vemos a santidade de Deus sendo honrada e ao mesmo tempo a sua bondade se manifestando. Nós encontramos aqui no Êxodo, nós encontramos na Páscoa cristã, Deus manifestando tanto a sua justiça quanto a sua misericórdia, ao mesmo tempo, em Cristo Jesus. Tem uma história de um menino que resolveu roubar pêssegos. Ele foi roubar pêssego no quintal dos outros. Ele foi, roubou pêssego, comeu pêssego, o pêssego estava doce, mas o pêssego caiu mal com o passar do tempo. Ele começou a se sentir incomodado com aquilo. Sou ladrão, roubei pêssego. E ele estava meio estranho, escondendo aquele pecado, e ele pensava assim: bom, se eu esconder meu pecado, eu vou me dar mal, mas eu tenho que confessar meu pecado. E ficou com aquilo, mas o pai dele percebeu que tinha alguma coisa esquisita e deu uma colher de chá para o menino. Filho, o que é que está acontecendo com você? Pode falar a verdade para o pai. Pai, eu roubei pêssego, estava doce, foi do quintal do nosso vizinho fulano ali, mas agora está tão amargo, está fazendo mal para mim depois de alguns dias, e eu sinto muito. E o pai dele era um pai bondoso e justo ao mesmo tempo. O que faria? E como o seu filho falou a verdade, admitiu o seu erro, o pai disse: olha, quero ser bondoso com você, mas a justiça precisa ser feita. Nós temos que ir até lá, no dono dos pêssegos, resolver a situação com ele. Vamos? Vamos. E o pai e o filho foram lá no dono do pé de pêssego resolver aquele problema. E o filho então admitiu que havia roubado os pêssegos. E o
o pai disse: filho, o que nós temos que fazer? Temos que pagar pelos pêssegos roubados. A criança não tinha dinheiro, o menino, e quem pagou pelos pêssegos foi o próprio pai. O pai tinha recursos para quitar aquela dívida. E nessa história simples, cotidiana, rotineira, que nos ensina uma lição importante, inclusive lição que temos que ensinar para os nossos filhos, que eles erram, que eles precisam admitir os seus erros e reparar pelos seus erros. Não deixa seu filho errar sem fazer nada, por favor. Você presta um desserviço ao Evangelho cada vez que você permite que seu filho erre sem fazer nada. Cada vez que seu filho erra, ele precisa ter consciência do erro. Você, pai e mãe, precisa apontar o erro para ele com firmeza, mas com bondade, fazê-lo admitir e fazê-lo entender que o erro tem que ser pago e ele precisa ser castigado. Mas na nossa história do menino que roubou pêssegos, quem errou foi o rapaz, mas quem pagou a dívida foi o pai. E essa é a primeira verdade da Páscoa que nós entendemos nesse relato de Êxodo. O Deus que julga é o Deus que salva. Eu quero avançar com você para uma segunda dádiva da Páscoa, um segundo presente, uma segunda verdade. Além do Deus que julga ser o Deus que salva, a segunda verdade que encontramos aqui é que a salvação, o Deus que salva, nos salva como? A salvação é por substituição. A salvação é por substituição. Foi assim com os hebreus. Eles só foram poupados aquele castigo severo que Deus, na sua justiça perfeita, estabeleceu sobre todo o Egito. E alguns olham para esse texto, e principalmente numa sociedade tão progressista como a nossa, algumas pessoas olham para esse texto e dizem: ai, matar todos os egípcios. É porque as pessoas não têm noção hoje em dia nenhuma do pecado, da gravidade do pecado, não conhecem as Escrituras, não sabem o que estava acontecendo, não sabem quase nada sobre a glória e a santidade de Deus. Por isso acham estranho Deus executar um castigo como esse. Mas é fato que Deus precisava realizar aquele castigo, mas ainda assim foram poupados aqueles em cujas casas um cordeiro primogênito e perfeito foi colocado como substituto, foi sacrificado como substituto. E na teologia a gente chama isso de substituição tipológica. Aquele cordeiro, de fato, lá do texto de Êxodo, não substituiu efetivamente o primogênito daquela família. Ele foi um tipo, uma representação, um esboço do verdadeiro cordeiro que substitui o pecador, que é Cristo Jesus crucificado. E essa dádiva da Páscoa para os hebreus é também uma dádiva da Páscoa para nós. O Deus que julga é o Deus que salva, e Ele nos salva por substituição. Isso é para nós hoje também. Não foi apenas o cordeirinho lá do Egito que substituiu a família. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tomou o seu lugar. Por isso que Paulo apóstolo vai chamá-lo de Cordeiro Pascal. Foi sacrificado, porque ele foi sacrificado em nosso lugar, como nosso representante legal. Entenda que a nossa salvação não é por compensação. O que é compensação? É quando você comete um equívoco, um erro, e você se dispõe a pagar por aquele erro, ou alguém exige que você pague por aquele erro, compensando. É de onde vem uma teologia bonita, mas muito distorcida, que boa parte dos evangélicos seguem, e a Igreja Católica segue, que é a teologia da compensação das obras. Então você tem uma quantidade de obras más, e igrejas cristãs não negam isso, e essa é uma verdade. Nós temos uma grande quantidade de obras más, mas nós podemos compensar essas obras más com obras boas, com obras de caridade, como frequência em igreja, como pagamento de ofertas, realização de sacrifícios,
Deus não chegou lá para o Egito e disse o seguinte: ó, quem não fizer por merecer vai ser castigado. Olha, é o seguinte, quem não me adorar aqui em jejum e oração, não der uma oferta importante para mim, eu vou descer o sarrafo. Deus não ofereceu a oportunidade de alguém compensar pelos seus erros, porque não somente os egípcios eram culpados de pecados, os hebreus também eram pecadores. Deus não ofereceu a oportunidade de compensação, e tampouco Deus simplesmente absolveu as pessoas do castigo, o que seria injusto da parte dele. Então Deus não ofereceu compensação, Deus não ofereceu descondenação ou anulação, Deus ofereceu substituição. Essa é uma palavra preciosa para o verdadeiro cristão. A palavra substituição é muito cara, muito rica, e tem que ser muito pesada para você e para mim, porque substituição nos diz que Cristo tomou o nosso lugar. E essa é a segunda dádiva da Páscoa, e por isso somos convidados a celebrar a Páscoa. O Deus que julga é o Deus que salva. A salvação é por substituição. Mas há uma terceira realidade, uma terceira verdade, uma dádiva preciosa. E essa dádiva nos diz o seguinte, a Páscoa nos diz o seguinte, que é possível que você se aproprie da salvação. E é necessário também. Você já sabe que o Deus que julga é o Deus que salva. Você já sabe que a salvação é por substituição. Mas agora você sabe também, à luz de Êxodo, que você pode e deve tomar essa salvação para si. Vamos voltar o nosso pensamento para a história do Êxodo. Depois que a família sacrificasse o cordeiro, derramasse o sangue do cordeiro, estava resolvido o problema? Não. O cordeiro tinha que ser sacrificado. O sangue precisa ser derramado, mas a família precisava pegar aquele sangue e marcar a sua porta com aquele sangue e dizer: essa porta aqui é porta onde mora gente que crê num Deus que julga, mas num Deus que salva. Essa porta aqui é porta de gente que entende que Deus é o justo juiz que tem o direito de punir, e que na sua graça e bondade Ele decide absolver a quem quiser. Pode até ser egípcio, não é só para o hebreu. Quem quiser ser poupado, pode ser poupado. É assim que eles se apropriavam da salvação que o Senhor oferecia. Isso se chama ato de fé. Veja, não é compensação. Veja, não é obra meritória. Veja, não é rito religioso compensatório. Isso é um ato de fé. Eu estou dizendo que eu creio num Deus que me salva, entregando um cordeiro para morrer no meu lugar, por pura bondade dele. Quando eu venho para o Novo Testamento, eu ouço Jesus dizendo: pedi e lhe será dado. Jesus diz: busque e você vai encontrar. Jesus diz: bata na porta e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate encontra a porta aberta. E juntando as ideias, eu entendo e nós entendemos que é necessário uma iniciativa pessoal de confiar nessa salvação, dizer: eu preciso dela para mim, eu preciso marcar a minha vida com este sangue, antes que o anjo do Senhor passe e execute castigo sobre mim. E isso não é ignorado. Todos aqueles que marcaram suas portas com sangue, naquela noite trágica, naquela noite de juízo, naquela noite de choro, de pranto, naquela noite de morte, todos aqueles que marcaram as suas casas não foram ignorados pelo anjo do Senhor. O Senhor olhou com atenção, olhou com bondade e não executou o castigo.
Traga isso para a sua vida, para a minha vida hoje. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, precisa ser marcada com o sangue de Cristo. De que maneira você pode fazer isso? Tomando a ceia do Senhor? Não, você não marca a sua vida tomando a ceia do Senhor. Participando de algum ritual sagrado? Também não. Não há como, por meio de ritos, de sacramentos, por meio de sacerdotes, receber a marca do sangue de Cristo na nossa vida. O Novo Testamento vai ser muito claro e repetidas vezes vai dizer: isso é obtido por um ato de fé. E Jesus vai dizer: creia, quem crer será salvo, quem crer tem a vida eterna. Os apóstolos pregaram a palavra da fé, o crer no Cristo ressurreto, crer no Cristo que derramou o seu sangue e no Cristo que ressuscitou para nos salvar. É possível, e isso é uma dádiva preciosa da Páscoa, é possível eu me apropriar da salvação, crendo nele. E crer é um ato, crer é uma decisão pontual, única, definitiva e permanente. Assim como quando a casa de um hebreu era marcada com o sangue do cordeiro naquela noite, aquele era um ato único que isentava para sempre aquela família de castigo. Deus não voltou atrás nenhum daqueles lares. Assim também na sua vida, quando de maneira consciente, de maneira voluntária, humilde, de maneira sincera, você diz ao Criador dos céus e da terra: Senhor, Criador dos céus e da terra, eu creio no teu Filho Jesus Cristo, que derramou o sangue, aquela cruz por mim, eu creio, marque a minha vida com aquele sangue. Deus já passou por cima de você, Deus já passou sobre você, a noite do castigo já foi para você já está poupado, você já está liberto, você já está absolvido, você não será castigado, você não será condenado. E não há presente melhor que esse. E essa é mais uma dádiva preciosa da Páscoa, que nós encontramos na palavra de Deus. E eu ainda quero caminhar com você para o último presente de Páscoa nessa noite, a última dádiva, a última verdade. E seguindo o nosso raciocínio, nós já entendemos 3 verdades incomparáveis, impagáveis. Nós temos mais uma. A primeira é que o Deus que julga é o Deus que nos salva. A segunda é que esse Deus nos salva por substituição. A terceira é que você pode se apropriar disso pela fé, crendo no Senhor. E por último, nós encontramos nesse texto a realidade de que os salvos pertencem ao seu Redentor. Os salvos pertencem ao seu Salvador. Os salvos pertencem a Deus. Aquelas famílias dos hebreus não foram apenas poupadas do castigo naquela noite. Houve uma mudança de significado para elas, de razão de existência, de estado de ser. Elas deixaram de pertencer ao faraó. O senhor daquelas famílias não era mais faraó, a terra daquelas famílias não era mais o Egito, a vida daquelas famílias não era mais a vida de escravidão, a vida daquele povo agora pertencia a Deus. E isso vale somente para eles? Não, isso vale para mim e para você hoje. Da mesma forma, as nossas vidas, e isso é presente, impagável, incalculável, inigualável, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Aí onde você está hoje, onde quer que você esteja, qualquer momento da sua vida, da sua semana, em qualquer lugar, você pode ter certeza de que a sua vida pertence ao Senhor.
na hora que você quiser e na hora que você puder, e faça isso sempre, e discipline-se a fazer isso. Você pode dizer a Deus: Ele é meu e dele eu sou, porque Ele comprou. Naquele momento, voltando ao Egito, quando os primogênitos morreram, o faraó disse: chega, saiam daqui, vão embora. Então ele cumpriu o que Deus queria e o que Deus estabelecia, e aquelas famílias saíram de lá para nunca mais voltar, e saíram de lá para agora pertencer ao novo Senhor. Você tem um novo Senhor. Pode fazer 10 anos, 20 anos, 50 anos, cuidado para não se esquecer disso. Talvez isso seja novo para você, 5 anos, você sabe disso, 3 anos, talvez 1 ano, 6 meses, talvez você não saiba disso ainda. Deus está dizendo: se você crer no meu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você tem um novo Senhor. Você pertence agora, não mais ao mundo, mas a Deus. Você é dele e ele é seu. O pecado é uma barreira entre você e Deus? Não é. Você pecou essa semana, você pecou ao longo da sua vida, mas o seu pecado não é uma barreira entre você e Deus. Ele pode ser confessado, você pode ser perdoado, e a sua comunhão com Deus é restaurada. A dívida que você tinha não existe mais, porque ela foi paga. O Cordeiro pagou o preço por você. Não há mais dívida, você está aqui. Deus olha para a sua vida e diz: José não me deve nada. Daniel me deve alguma coisa? Não, não me deve nada, foi pago. Não há pecado que nos separe do Senhor, não há dívida que nos restrinja, e não há indignidade em nós que nos proíba de entrarmos com ousadia na presença do nosso Deus. Não porque somos merecedores, limpinhos, bacanas, não por isso, mas porque o Cordeiro de Deus fez isso por nós. Quando Deus olha para mim, com todo o meu pecado, minha culpa, minha sujeira, Ele não vê indignidade em mim, que me proíba de ter comunhão com Ele. Ele não vê, porque foi removido, porque Cristo foi tratado como indigno. Nós estávamos hoje pela manhã meditando na Páscoa do Senhor, tempo precioso como igreja. Enquanto meditávamos e tomamos a ceia do Senhor, tivemos louvores ao Senhor. Uma das coisas que foram colocadas aqui pela manhã foi: por que Cristo sofreu de forma tão horrenda, tão brutal e tão humilhante? É porque aquela indignidade toda ali é a minha indignidade. Aquela vergonha toda, aquela desonra toda é minha. É por isso que Jesus foi violentado, maltratado, cuspido, espancado e crucificado. Porque toda a nossa indignidade estava ali. De maneira que Deus olha para nós hoje, Criador dos céus e da terra, e não vê indignidade em nós. Ela foi levada pelo Cordeiro. Sabe como isso se chama? Essa quarta verdade da Páscoa: os salvos pertencem a Deus. Isso se chama consagração. Durante muito tempo na minha vida cristã, eu ouvi falar que consagração é eu tomar a iniciativa de consagrar a minha vida a Deus, e consagração é eu me esforçar, e eu ir num apelo, e eu ir à frente, e eu fazer uma oração fervorosa, e de alguma maneira me entregar para Deus com toda a sinceridade do mundo. Eu estou me consagrando a Deus, e sempre que eu fiz isso, eu falhei na minha consagração. Quantos acampamentos eu participei? Tinha culto da fogueira, e eu ia lá e me consagrava ao Senhor. Já chorei em culto, me consagrando ao Senhor. Consagração, consagração. Consagração não é
coisa que eu faço de minha parte para com Deus. Consagração é o que Deus fez com os hebreus. Eu vou separar você para mim. É Deus quem nos consagra para si. Ele decide se tornar o seu rei, o seu guia, porque agora o rei dos hebreus não é Faraó, é Jeová. Agora o guia dos hebreus é o Deus e não mais o Faraó. Ele quem vai guiá-los. É Deus quem será o pastor deles. É Deus quem será o pai. É Deus quem será o amigo. Pela graça, Ele nos consagra para si. Ele nos separa para si. E essa consagração nos leva à celebração. A vida do povo de Deus é a vida de um povo que ouve Paulo dizendo lá atrás aos Coríntios: por isso celebremos a festa. Nossa vida é uma festa, é uma celebração contínua pelos presentes da Páscoa. Celebramos como? Com ação de graça, com gratidão. Celebramos como? Obedecendo a esse nosso Senhor. Celebramos como? Adorando ao Senhor na nossa vida particular. Celebramos nos reunindo como igreja para adorá-lo. Celebramos também comendo do pão, bebendo do cálice. Salvos pertencem a Deus, são consagrados a Deus e celebram. Um pastor disse que nós somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos sonhar. E eu queria dizer que isso é Páscoa. A Páscoa é isso. Você é muito pior do que imagina e muito mais amado do que poderia sonhar. Se você se sente muito amado por Deus, eu ouso dizer que você não sabe ainda o quanto você é amado por Deus. Nenhum de nós sabe. Nós vamos crescendo nesse entendimento. Celebre hoje que o Deus que julga é o Deus que salva, que a salvação é por substituição, que você pode se apropriar dela e que agora você pertence a Deus. Chore por isso, ria por isso, adore por isso, cuide de outras pessoas por causa disso, ame os outros por causa disso, compartilhe a respeito desse presente da Páscoa com outras pessoas. Talvez essa semana você pode finalmente, com tranquilidade, com segurança, procurar alguém e dizer: olha, eu entendi o que a Páscoa significa. Eu entendi qual é o presente da Páscoa. O presente é esse: o Deus que julga é o Deus que salva. Diga isso para alguém essa semana, por celebração ao Senhor. Escolha alguém para dizer: olha, Deus nos salva por substituição. O Filho dele, Jesus, foi substituído, foi nosso substituto, e você pode se apropriar disso e pertencer a Deus. Oremos. Senhor, aqui estamos recebendo essas verdades da Páscoa, conforme a Tua palavra nos ensina, e Te agradecemos o privilégio de refletir em tudo que o Senhor nos oferece. Queremos simplesmente dizer que o Senhor Jesus, o Teu Filho, é o Cordeiro Pascal. Por isso nós celebramos a festa, hoje e para sempre.